Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso sexto encontro. Trabalhar Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 23. Fuga para o Egito e matança dos inocentes. Passamos primeiro a leitura e depois o nosso comentário. Então, 2, 13 a 23. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e a mãe, foge para o Egito, e aí fica até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantou-se, pegou o menino e a mãe, ainda de noite, e se refugiou no Egito, onde residiu até a morte de Herodes. Assim, se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta: chamei meu filho que estava no Egito. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores, de acordo com o tempo que tinha averiguado com os magos. Então se cumpriu o que anunciou o profeta Jeremias. Escuta-se uma voz em Ramá, pranto e soluços copiosos. É Raquel que chora seus filhos e recusa consolação, porque já não vivem. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e lhe recomendou: Levanta-te, toma o menino e a mãe, e dirige-te para Israel, pois morreram os que atentavam contra a vida do menino. Levantou-se, pegou o menino e a mãe e se dirigiu para Israel. Mas ao ouvir que Arquelau sucedera o seu pai Herodes como rei de Judá, temeu dirigir-se para lá. E, avisado em sonhos, partiu para a província da Galileia e foi morar num povoado chamado Nazaré. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas: será chamado Nazareno. Esta é a leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. A história dos magos não vai encerrar o assunto da trama de Herodes. Ele quer assassinar o menino. Ele se sente ameaçado pelo menino. Herodes, o Grande, é um usurpador. O menino, por direito, tem direito a ser rei do povo de Israel. A primeira cena é a da fuga para o Egito. Capítulo 2, versículo 13 a 15. A segunda cena, Herodes manda matar as crianças. Capítulo 2, versículo 16 a 18. A terceira cena, a mudança para Nazaré. Capítulo 2, versículo 19 a 23. Vejamos a primeira cena. Fuga para o Egito. Capítulo 2, versículo 13 a 15. Versículo 13. Depois que partiram, isto é, os magos, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, pega o menino e a mãe,
foge para o Egito e fica aí, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Vemos a retirada dos magos, manifestando a liderança de Deus sobre eles e também a proteção de Deus sobre Jesus. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. O anjo oferece guia e proteção divina para Jesus, e José desempenha seu papel. José não é aquele que governa sua família. Ele é aquele que serve. A família, ele serve a família, fielmente, para poder protegê-la. José enfrenta os desafios e executa as ordens divinas. A ida para o Egito evoca a ida de José do Egito, que José iria ser morto pelos irmãos, mas, em determinado momento, resolvem vendê-lo como escravo para o Egito, pelos próprios irmãos. O Egito é o lugar da escravidão e torna-se para Jesus lugar de refúgio. Se opõe, assim, aos propósitos de Jerusalém, que é contra o propósito divino. Como Moisés recebe a missão de salvar o povo de Deus, assim também Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21, ele salvará seu povo de seus pecados. José deve fugir para o Egito porque Herodes quer matar o menino. O propósito de Herodes é de destruir, eliminar os planos de Deus, matando Jesus. Aqui é usado o verbo, traduzido por matar. Na verdade, o verbo é destruir, usado por São Mateus, mais 2 vezes, em Mateus 12, 14 e Mateus 27, 20. Quer referir à oposição das autoridades religiosas a Jesus. Essas autoridades se oporão aos projetos de Deus e farão oposição a Jesus, quando Jesus começar o anúncio do Evangelho e continuar anunciando o reino dos céus. Mas José, como anjo, tem a missão neste momento de proteger Jesus. Versículo 14. Levantou-se, pegou o menino e a mãe, ainda de noite, e se refugiou no Egito. A resposta de José no sonho foi imediata. Ele logo se levantou, foi para o Egito junto com o menino e sua mãe para proteger Jesus. José foi obediente, soube ouvir. A situação precisa de medidas urgentes diante do perigo. Refugiou-se no Egito, isto é, se retirou, numa reação diante da hostilidade que se aproxima com uma urgência. Versículo 15. Onde residiu até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta: chamei meu filho, que estava no Egito. José, Maria e Jesus permanecem no Egito até a morte de Herodes, até a morte de quem buscava a morte de Jesus. Deus, por meio da morte de Herodes, frustra a ameaça e oposição de Herodes o Grande aos planos de Deus. Do Egito chamei meu filho. É uma citação do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. O profeta não se referia a Jesus, mas ao povo de Deus escravo no Egito, sob o poder de Faraó. Israel é o filho que Deus ama, com amor maternal. Oséias capítulo 11, versículo 3 e 4. Filho aqui, nesta citação aplicada a Jesus, mantém o sentido de filho de Deus.
mas também quer referir a Jesus, que tem uma relação fiel com Deus e que o menino tem uma função nos propósitos divinos. Filho aqui é usado como sinônimo de Cristo e ressalta, acentua o papel de Jesus como agente de Deus. Assim, Oséias, Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho, diz o profeta Oséias. Isto foi o tempo, do primeiro amor, narrado por Oséias, quando Israel era totalmente dedicado a Deus e nem conhecia os falsos deuses. Agora Deus chama novamente seu filho, do Egito. A permanência no Egito foi prevista no plano divino, tanto para o povo de Israel quanto para Jesus. O exílio de Jesus evoca o êxodo do povo de Israel. A segunda cena, capítulo 2, versículos 16 e 18. Herodes manda matar as crianças. Versículo 16. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores, de acordo com o tempo que tinha averiguado com os magos. Herodes reconhece que foi enganado pelos magos. Aumenta assim seu temor. O menino ameaça seu poder. Enfurecido, ele desencadeia uma terrível matança. Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Como no Evangelho de São Mateus, Jesus é o novo Moisés. Vem agora relatado o episódio do Egito, quando o faraó, que temia a força e vitalidade dos israelitas, ordenou que as parteiras estrangulassem todos os recém-nascidos homens. Ao não ser atendido, Faraó mandou que fosse atirado no rio Nilo todos os meninos. As meninas podiam viver. Mas Deus fez com que Moisés se salvasse. O mesmo com Jesus. Diante da matança de Herodes, sobrevive Jesus, salvando-o da mortalidade de Belém. Versículo 17. Então se cumpriu o que anunciou o profeta Jeremias. Este versículo introduz o que será dito no versículo 18 e denota um propósito, uma execução da vontade divina. Seja declarada: aconteceu para que a palavra seja cumprida. Versículo 18. Escuta-se uma voz em Ramá, pranto e soluços copiosos. É Raquel que chora seus filhos e recusa a consolação, porque já não vivem. Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Como se escutasse os choros e lamentações dos mais desesperados que perderam seus filhos na matança de Herodes. Jeremias fala de Ramá, norte de Jerusalém, e Mateus de Belém. Mas o que importa aqui é que os lamentos são os mesmos, as mesmas dores. O profeta escuta, a matriarca, Raquel, mãe das tribos de Benjamim e Efraim, os filhos levados para o cativeiro da Babilônia. A terra está deserta e as cidades despovoadas. A desolação das mães de Belém, que lamentam a perda dos seus filhos, a matança dos inocentes, e assim se torna um alarme dos males futuros que ameaçam o povo de Israel. O texto quer sublinhar o choro e a agonia das mães em Belém, que Herodes infligiu com a finalidade de manter o seu poder. O que aconteceu não é aceitável. O texto de Jeremias
traz uma esperança de um novo nascimento de Israel para depois do exílio. Mas o texto aqui é usado como uma realidade brutal e inaceitável, e a dor das mães de Belém. A terceira cena, capítulo 2, versículo 19 a 23, será chamado Nazareno. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito. O evangelista, com este versículo, prepara a nova cena. Inicia com a morte daquele que ameaçava o menino. Eles vão voltar do Egito, Êxodo, para a Palestina, terra prometida. O rei cruel morreu. Com a morte do rei, o menino pode voltar para Israel. Versículo 20. Ele recomendou: levanta-te, toma o menino e a mãe e dirige-te para Israel, pois morreram os que atentavam contra a vida do menino. Sempre a referência o menino e a mãe do menino. Jesus é o filho de Maria. Não diz, toma teu filho. O anjo não diz a José, toma teu filho. Não. José é esposo de Maria, mas Jesus é filho de Maria. José tem a missão de proteger o menino e sua mãe. Ele está agindo sempre para protegê-los. O texto nos faz lembrar uma passagem de Moisés que devia voltar para o Egito, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 18. Volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Êxodo capítulo 4, versículo 19 a 21. O faraó atentou contra a vida de Moisés, jovem. Aqui Herodes tenta assassinar o Messias recém-nascido. Moisés foge do Egito e, com a morte do faraó, volta ao Egito para cumprir sua missão. José, Maria e Jesus tiveram de fugir para o Egito. Herodes ameaçava matar o menino. Agora, em sonhos, José veio informado para voltar a Israel, porque aqueles que queriam matar o menino estavam mortos. Aqueles que queriam matar o menino estavam mortos. O contexto é o êxodo de Israel, a redenção da escravidão e o novo povo de Deus, realizado por Jesus. Redenção da morte para a vida. Versículo 21. Levantou-se, pegou o menino e a mãe e se dirigiu para Israel. Ele se dirigiu para a terra de Israel. Faz lembrar a condução do povo de Deus para a terra prometida. Êxodo, capítulo 12, versículo 25, Números, capítulo 32, versículo 9. E refere também àquele retorno do exílio da Babilônia. Ezequiel, capítulo 20, do versículo 16 a 38. Jesus revive a história da libertação do povo da opressão para a liberdade. Versículo 22. Mas ao ouvir que Arquelau sucedera seu pai Herodes como rei de Judá, temeu dirigir-se para lá, e, avisado em sonho, partiu para a província da Galileia. José fica sabendo que Arquelau sucedera seu pai Herodes o Grande. Com a morte dele, o reino foi dividido em 3. Arquelau governava a Judéia e Samaria, Herodes Antipas governava a Galileia e a Pérea, e Filipe governava a área norte e leste do mar da Galileia. Arquelau foi um homem cruel e tirânico. Foi então destituído por Roma e exilado na Gália. Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, capítulo 17,
dos parágrafos 342 a 344. José temeu se dirigir para a Judéia. Assim, foi advertido em um sonho para que ele se dirigisse para a região da Galileia. A revelação feita a José protege os propósitos de Deus. Como os magos foram advertidos em sonho, agora José também é advertido em sonho. A Galileia, no momento, parecia ser mais segura. Estava fora do alcance de Arquelau, longe do centro de poder de Jerusalém. Versículo 23. E foi morar num povoado chamado Nazaré. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas, será chamado Nazareno. No livro dos Atos, Jesus é assim chamado, Nazoreu. Atos capítulo 2, versículo 22. Se José foi morar em Nazaré, nada faz senão para cumprir a vontade de Deus, manifestada na Escritura, de um modo um pouco impreciso. Será chamado Nazareu. Desta forma, nenhum texto do Antigo Testamento fala desse jeito, esta palavra, Nazoreu. Em que coisa pensou Mateus ao colocar Nazoreu? O profeta Isaías diz que o Messias futuro é um rebento, sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3. O cepo de Isaí, a estirpe de Davi, quebrada ao meio e tornada estéril por juízo divino. Brotará um rebento novo. Rebento, em hebraico, é nezer. Então, a palavra rebento em hebraico é nezer. Semelhante a nos-rei, Nazoreu, cujo significado mais tarde significa homem de Nazaré. O indício de Jesus como Messias Redentor. Neste contexto, Jesus é filho de Davi, capítulo 1, versículo 1, e um rei, capítulo 2, versículo 2, Messias, cujo reino é diferente daquele de Arquelau. Então, essa é a reflexão que nós fizemos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.